Olá, meu nome é João Paulo Marim, sou aluno do Seminário Presbiteriano Brasil Central, SPBC, instituição essa que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Ali estudo o curso de bacharel em teologia, me encontro no primeiro semestre do primeiro ano. A intenção com esse vídeo é a obtenção de nota para a matéria de hermenêutica, cuja qual quem nos leciona é o pastor, teólogo e capelão Márcio Alonso. Muito bem, ficou-me incumbido falar sobre a vida e também a hermenêutica de Barth. Barth vai surgir ainda no século XIX, no ano de 1886, na Suíça, e vai ter o seu falecimento no ano de 1968, também no seu país de origem. É importante essa data para nós estabelecermos o contexto e o pano de fundo histórico da hermenêutica de Barth. Embora ele tenha sido um pastor por um curto prazo, ele ficou mesmo conhecido por lecionar teologia sistemática em universidades como na Alemanha e também na Suíça. Barth era um homem muito preparado teologicamente, tanto que foi visto por muitos como o maior teólogo do século XX. Mas ele se destacou ainda mais por seus esforços em refutar o liberalismo teológico. E essa informação é importante para nós estabelecermos o ponto de partida. A hermenêutica de Barth sai exatamente desse ponto, como nós veremos no próximo slide, que vai tratar sobre os principais pressupostos hermenêuticos de Barth, cujo qual o primeiro fala sobre o ponto que ele confronta o liberalismo teológico e o método histórico crítico. A gente sabe que esse momento era bastante complicado na igreja e na sociedade. O protestantismo liberal havia tomado conta das igrejas, bem como o método histórico crítico. Precisava de pessoas que se levantassem para refutar essas ideias hermenêuticas, essas formas de interpretar as escrituras. Embora os adeptos ao método histórico crítico tivessem compromisso com a historicidade, eles tentavam descredibilizar, desmoralizar e criar certas rupturas com o texto, tentando encontrar erros nas narrativas bíblicas. Barth, então, vai à luta contra isso. Porém, conforme nós vamos passando aqui os slides, nós vamos perceber que o ponto de partida, a intenção de Barth, foi uma boa intenção. Ele tinha uma intenção sincera de refutar essas falácias, essas confusões hermenêuticas. No entanto, nós vamos perceber que Barth ele parte para um outro oposto, como nós veremos nos próximos slides. Barth ficou bastante conhecido, bastante famoso por sua teologia dialética. Embora nós sabemos que Barth tenha mudado os seus conceitos de hermenêutica ao longo de sua trajetória teológica, todavia os seus pressupostos continuaram os mesmos. Tanto que é possível detectar, por meio de sua obra, Carta aos Romanos, publicada em 1919, um marco, uma ruptura radical com a teologia liberal da época. No entanto, Barth também marca, através dessa sua obra, uma ruptura para o extremo oposto, refutando toda a racionalidade da narrativa bíblica. Ou seja, ele está separando história de fé, duas coisas completamente desconexas mediante a hermenêutica de Barth. Não lhe importava mais a historicidade dos fatos, ou seja, depende da fé de cada um, como ele observa as narrativas bíblicas. E aqui começa o problema da hermenêutica de Barth, porque ele vai refutar qualquer método racional para tentar se explicar a Bíblia. Um outro ponto importante também é que Barth se torna o principal nome da neo-ortodoxia, algo completamente contrário da ortodoxia pregada pelos reformadores, que tinham a Bíblia como regra de fé e prática, tratava a Bíblia como a palavra do Senhor infalível e inerrante. Todavia, através dessa perspectiva, a Bíblia para Barth ela está cheia de erros, que a Bíblia foi escrita por homens e que certamente se encontra nela muitos erros. O que ele considera apenas são as palavras de Jesus, recusando todo ou quase todo o restante das Escrituras. Outro ponto importante também é a relativização histórica. Repare, ele parte de um pressuposto para refutar a ideia de recusar a historicidade e ele mesmo abraça a recusa da historicidade. Na busca em refutar o liberalismo teológico, Barth cria um problema ainda maior, sustentando que a Bíblia não é a palavra de Deus,
mas que ela contém a palavra de Deus. Isso não é novo, né? Está presente nos nossos dias. Os principais problemas da hermenêutica de Barth. Bom, nós podemos destacar 3 problemas principais aqui. O primeiro deles é o afastamento do método gramático histórico, defendido pela Reforma, pelos reformadores, a importância de se interpretar a Bíblia de forma gramatical e também histórica. Barth rejeita a abordagem racional e abraça uma abordagem subjetiva, fazendo uma ruptura, uma desconexão com a fé e a historicidade. Barth, por um lado, temia tanto que o método crítico provasse algum erro, que ele parte para outro extremo, mas também abraça, ele se separa da historicidade dos fatos. Outro ponto importante também é a dicotomia entre escritura e palavra de Deus, fé e história, como nós falamos. Para Barth, Bíblia é a palavra de Deus, não apenas um registro histórico, devendo ser interpretada a partir dessas perspectivas subjetivas. Aí está um grande problema. Porque se nós formos entender a Bíblia conforme as nossas perspectivas, nossas experiências, nós vamos criar as mais terríveis heresias, como já criou na história fora. Ele também defendia a leitura sincrônica das Escrituras, completamente contrária à teologia reformada. Por mais que Barth lutou contra o método histórico crítico, temendo que supostos erros poderiam ser detectados, recorre a uma ferramenta ainda mais nociva à hermenêutica. Ou seja, a leitura sincrônica não tem como respaldo, como observância, o que o texto quis dizer quando o autor escreveu aquele texto, mas ele apenas interpreta o que ela quer dizer aos seus dias, dependendo completamente da posição, da fé ou que a pessoa está vivendo. Ou seja, ela não serve, ela não tem sentido autoral, ela tem sentido pessoal e atual para Barth. Nós precisamos comparar também a teologia de Barth com a teologia dos reformadores. E aqui nós encontramos várias diferenças consideráveis. Por exemplo, se tratando sobre inerrância das Escrituras, um teólogo reformado vai dizer que ela é inerrante. Para Karl Barth, ele vai dizer que ela está cheia de erros, ou seja, ele sai de um perigo e cai num perigo ainda pior, rejeitando a historicidade e interpretando a Bíblia de forma subjetiva. A revelação está na Bíblia para os reformadores, para os reformados, mas para Barth a revelação está na experiência. Para os reformadores, Deus se revela de forma imanente. Para Karl Barth, Deus não se revela de forma imanente. Ou seja, não se revela de forma dogmática, racional. Para os reformadores, nós somos essencialistas, ou seja, nós cremos no essencialismo, a essência precede a existência. Para Karl Barth, não, é o contrário. A existência procede, ela antecede o essencial. Nós cremos na predestinação, Karl Barth e a neo-ortodoxia crê no universalismo, ou seja, todos serão salvos, querendo aceitar a Cristo ou não, todos serão salvos. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina exatamente o oposto. Nós fazemos uma leitura diacrônica das Escrituras, ou seja, nós observamos o contexto do qual ela foi escrita, a intenção autoral a qual foi escrita, o que ela representou, o que ela quis dizer naquele tempo, e também nós podemos usar as suas aplicações para os dias de hoje. Mas para Karl Barth, não. A leitura tem que ser sincrônica. Pouco importa o que ela significou no passado. O que importa é a leitura subjetiva, pessoal e atual do leitor do século XXI. Meus irmãos, para finalizar, fazendo uma síntese, a hermenêutica de Karl Barth deve ser questionada, bem como refutada, porque Karl Barth ele parte de um pressuposto refutando o liberalismo protestante, muito embora ele rejeita completamente a historicidade, interpretando a Bíblia como algo subjetivo, tratando a Bíblia como algo errante, dizendo que a Bíblia é cheia de erros. Outro ponto importante também é a subjetividade da hermenêutica de Karl Barth. Os pressupostos de Barth eram meramente subjetivos e a grande maioria deles não obtinham respaldo bíblico. Ele também recai em uma negligência bíblica. Como sua hermenêutica não enxergava a Bíblia como inerrante, através da minimização dos relatos, abriu caminho para os intérpretes pós-modernos. A neo-ortodoxia existe até hoje, graças a uma interpretação equivocada de Karl Barth. Bom,
Então é isso. Deus abençoe. Voltemos às Escrituras.